Oi, sétimo ano, tudo bem? Esse encontro aqui por vídeo é para a gente conversar um pouco sobre a unidade 4 do nosso material, que são as reformas religiosas, né? Nós viemos falando desde o começo do ano do período do Renascimento e a importância que esse período tem na história da humanidade, visto que muita coisa mudou, né? A partir do final do feudalismo e do renascimento cultural, científico, urbano e comercial. Então, as reformas religiosas que a gente vai falar nessa unidade 4 do material do positivo para o sétimo ano, elas têm muita influência desse período do Renascimento e de todo o pensamento humano que mudou, né, nessa fase da história. Então, o que a gente tem que lembrar antes da gente falar dos tipos de religiões novas que surgiram e como que essas coisas aconteceram? O que a gente precisa lembrar? Que no feudalismo, lá na época feudal, quando o poder era descentralizado, que cada feudo tinha as suas regras, né, as suas leis, as suas moedas, a sua organização, que eram autossuficientes, a igreja, ela tinha muito poder no feudalismo, né? A igreja católica romana, ela tinha muito poder, muitas terras, muito dinheiro, né? Tinha uma voz autorizada para orientar as pessoas e para colocar regras também. A igreja era uma forma de unificar algumas leis para todo o mundo feudal, né? Como a igreja tinha muitos fiéis naquela época, porque o pensamento no feudalismo era teocêntrico, Deus era o centro do mundo, né? Esse pensamento, a igreja acabava tendo muitos fiéis, as pessoas procuravam a explicação divina para os problemas da sua vida, né, das suas vidas, e a igreja utilizava desse poder também para enriquecer, para acumular terras e para influenciar, né, tanto os senhores feudais quanto os camponeses. Então a igreja era muito poderosa na Idade Média, a gente já viu isso. Como ela tinha muitas terras, ela também cobrava impostos daqueles que moravam nessas terras ou dos trabalhadores que eram servos nessas terras. Então isso ia acumulando dinheiro, né? Acumulando impostos e acumulando bens para a própria Igreja Católica. Quando o pensamento começa a mudar para o antropocentrismo e que o homem começa a perceber, através do renascimento do comércio, do renascimento científico, do renascimento das cidades e do renascimento cultural, que o homem, ele também é criador, que ele pode ser o centro das atenções do mundo, né? E que ele pode, por si só, buscar a resolução dos seus problemas, a igreja, ela perde esse domínio que tinha sobre as pessoas. Porque a burguesia, né? A gente sabe que o Renascimento, ele foi muito conduzido pela burguesia. A burguesia, ela vai começar a questionar esse poder todo da igreja e ela vai começar a dizer assim, ó, não precisamos da igreja, precisamos de Deus, mas não precisamos pagar para a igreja, não precisamos obedecer à igreja, né? Principalmente porque a igreja dizia que o lucro e acumular dinheiro era pecado. E os burgueses queriam enriquecer e acumular dinheiro para se igualar aos nobres, porque os nobres eram ricos, né? Desde o feudalismo, quem tinha título de nobreza tinha poder, status, poder político, eram ricos. O que acontece? Os burgueses enriquecem, querem enriquecer para ter o mesmo status, o mesmo poder dos nobres, certo? E aí começam a questionar, por que a igreja não quer que as pessoas enriqueçam? Se o enriquecimento pode ser fruto do trabalho honesto. Então, a burguesia começa a questionar isso e a igreja vai, aos poucos, perdendo, né, essa influência, esse poder. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que, conforme
a burguesia apoiou os reis para a formação dos países, dos reinos, né? Porque daí as terras feudais, os feudos, eles acabam se unindo para fortalecer esse comércio e eles escolhem um rei, né, para governar esse território, para proteger esse território e administrar. Unificação das moedas, né? Favorecer a questão das rotas comerciais, pavimentar as estradas, garantir a segurança das fronteiras. Então, os senhores feudais apoiam esses reis. E com o fortalecimento dos reis, a igreja também vai perder poder. A Igreja Católica Romana, ela também vai perder essa influência que ela tinha sobre esses territórios, sobre essas rotas, e principalmente porque os impostos passam a ser pagos para o rei, para custear o exército, para custear as obras públicas, né? E para organizar essa estrutura para administrar esse território que a gente viu, né? Que depois vai se transformar na corte desses reis e esses cargos administrativos, pessoas que auxiliam o rei a governar. Então a igreja vai perdendo essa influência, esse poder cada vez mais. E aí o que acontece? Além da igreja condenar, dizer que o lucro era pecado, que o lucro, a usura, né, era pecado, a burguesia não entendia assim. A burguesia queria aumentar os seus lucros e enriquecer mais. Então, isso também é muito importante a gente ressaltar, porque vai ter essa discordância. A burguesia, esses burgueses que estão enriquecendo, é que vão ser a maior oposição à igreja, certo? E aí, o que acontece? Começa a ter dentro da própria igreja alguns sacerdotes que vão questionar como que a igreja diz que o lucro é pecado e muitos padres e muitos sacerdotes do alto clero vivem no luxo. Eles pregam que é errado acumular riquezas, mas o Papa, os bispos vivem num luxo exacerbado, né? E aí, esses próprios padres de dentro da igreja começam a contestar, a fazer uma oposição, a dizer que isso não era certo e a pensar sobre como eram as regras de funcionamento da igreja, ok? E aí, o que acontece? Isso tem muita influência do pensamento humanista, né? Que o homem é dotado de razão, o homem tem condições de resolver os seus problemas, o homem é criador também porque passa a ser artista, ele tem voz ativa para decidir a sua vida e ele começa, né, a tomar essas decisões. As pessoas começaram a perceber que a igreja, a instituição igreja, ela tinha na época muitos abusos, né? E, por exemplo, a história de vender relíquias religiosas, objetos que pertenceram a pessoas que eram santas, ou a coisas, a fragmentos e a relíquias que se atribuíam, que tinham pertencido a Jesus ou a outros santos. Então se vendia esses objetos. Outra coisa que passou a ser muito condenada quando as pessoas começaram a perceber isso como um abuso, né? Um uso da fé das pessoas, vender o perdão dos pecados. Porque se uma pessoa se considerasse pecadora, ela podia ir se confessar e ela podia comprar o perdão do seu pecado, dando um dinheiro, ou dando um pedaço de terra, ou dando algum tipo de bem para a igreja. E aí alguns padres, algumas pessoas começaram a questionar e a dizer assim, mas o cristianismo não é isso, né? A fé das pessoas não é isso. A igreja, ela está errando nesse sentido. A gente pode dizer que muitas vezes a instituição Igreja Católica naquela época fazia essas obras com o objetivo de acumular realmente riquezas e aumentar os seus números de fiéis, né? Catequizar, evangelizar, inclusive os povos bárbaros ou povos que foram entrando em contato
com os europeus nesse período, né? E aí também, além disso, financiar as grandes navegações, porque a igreja também tinha interesse em descobrir novas terras e levar a fé católica para outros lugares. E a gente viu, né, que as grandes navegações sempre levavam padres que tinham a missão de entrar em contato com os povos desses lugares que eram descobertos ou que eram colonizados para aumentar o número de fiéis. E aí alguns padres na Igreja Católica, lá no Renascimento, começaram a questionar e achar que isso era errado, certo? E começaram a entrar em conflito com essa estrutura hierarquizada da Igreja Católica. O que é hierarquia? Nós já vimos, né, que hierarquia é quando nós temos uma estrutura social em que tem pessoas que têm mais poder que outras. E a igreja é altamente hierarquizada. Nós temos o principal cargo da Igreja Católica, que é o Papa, depois tem os arcebispos, depois tem os bispos, né? E aí vão vindo as classes de sacerdotes. Então, gente, as reformas religiosas acontecem nesse contexto, em que a igreja está perdendo poder para os reis e principalmente por conta da burguesia, não consegue mais arrecadar aquela quantidade de impostos, não tem mais aquele domínio da vida das pessoas por causa do antropocentrismo, né? E ela vai começando a perder força e começa a ser questionada. O que vai acontecer? Vai surgir algumas pessoas que vão propor mudanças na igreja, nesses dogmas, no que a igreja acredita que era correto na época, né? Então vão começar a surgir algumas pessoas que vão dizer: nós podemos ter uma igreja diferente, que seja uma igreja cristã, mas uma igreja diferente, certo? Lá no caderno de atividades de vocês, na página 22, aqui ó, tá falando da reforma na Alemanha. É um resumo, né, da reforma e fala especialmente da reforma da Alemanha. Lá no capítulo 4, no nosso livro, também tem bem detalhado como que esse processo aconteceu. O cara que fez a reforma da igreja na Alemanha se chama Martinho Lutero. Ele criou uma nova religião chamada luteranismo, a igreja da confissão luterana. Aqui no Brasil nós temos um movimento luterano muito forte, muitos alemães e descendentes de alemães são luteranos, né? Em Itajaí nós temos uma igreja da confissão luterana do Brasil, bem no centro da cidade, e o cara que criou essa religião foi um cara chamado Martinho Lutero, né? Ele começou um processo de contestar as ideias da Igreja Católica. Ele era contra a venda das indulgências. As indulgências eram, né, a compra do perdão dos pecados ou a venda dessas relíquias, né? Então ele era contra a venda de indulgência. A construção da Basílica de São Pedro em Roma foi uma das obras construídas com o dinheiro das indulgências, né? Em 1517, o Martinho Lutero, esse alemão, ele escreveu as 95 teses contra a Igreja Católica. Ele listou 95 motivos que ele era contra a Igreja, né? 95 coisas que ele gostaria que fossem diferentes. E ele pegou e escreveu em papéis esses motivos, essas teses, 95 teses, e ele colocou na porta de uma igreja na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E isso criou um rebuliço, porque ele foi perseguido pela Igreja Católica, mas ele foi protegido pelos burgueses, né? Porque os burgueses, como ele era a favor de que as pessoas acumulassem riquezas honestamente, ele não considerava que era pecado acumular o lucro, os próprios burgueses deram proteção para o Martinho Lutero. O que aconteceu? Naquela época, o Papa da Igreja Católica era o Papa Leão X e ele foi condenado, ele era padre, o Martinho Lutero era padre da Igreja Católica, ele era sacerdote.
E ele, mesmo sendo padre, ele se posicionou contra várias coisas na igreja. E aí ele foi excomungado. A gente sabe que na Igreja Católica, quando uma pessoa é excomungada, ela é expulsa da fé católica. Ela não pode receber nenhum sacramento, ela não tem mais o direito a frequentar as missas, não pode ser batizado, não pode tomar comunhão. Então, ele foi expulso da fé católica, certo? Ele contou com parte da proteção da nobreza, como eu falei para vocês, e com uma parte dos burgueses também. E uma das coisas muito importantes que a gente fala sobre o Martinho Lutero é que ele traduziu a Bíblia, que na época era escrita em grego ou em latim, e ele traduziu para o alemão. Tá, professora, mas o que isso tem a ver, né? Assim, naquela época os padres rezavam a missa em latim e muitos textos eram em grego. Então as pessoas iam para a missa e não entendiam o que o padre estava falando. Era todo um cântico em latim e as pessoas cumpriam aquilo apenas como um ritual. E o que aconteceu? Traduzindo a Bíblia para o alemão, ele pegou página por página, trecho por trecho, ele traduziu para o alemão. Então os alemães passaram a entender o que a Bíblia dizia. Se era o Evangelho, passaram a entender o Evangelho. Se era o Antigo Testamento, passaram a entender. E isso facilita aquilo que o humanismo nos diz, que as pessoas têm a capacidade de raciocinar e tirar as suas próprias conclusões, né? O humanismo e o racionalismo falam isso. O homem, ele pode fazer escolhas e ele pode ele mesmo interpretar e tirar as suas conclusões através da razão, do pensamento crítico, certo? Então, isso foi muito importante para a reforma protestante ter dado certo. Por que a gente fala reforma protestante? Porque foi uma reforma que protestou, que contestou, que foi contra a Igreja Católica. Então, as igrejas protestantes são igrejas que eram contra uma parte da Igreja Católica, ok? E aí a gente falou do Martinho Lutero, que fez a reforma protestante na Alemanha. Com isso se inaugurou, se criou uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, que também é uma igreja cristã, mas que tem algumas crenças diferentes da Igreja Católica, certo? Ele foi o primeiro, o pioneiro, ok? Ainda na página 22 do caderno de vocês, tem aqui, ó, nesse quadro, deixa eu aproximar mais da câmera, expansão da reforma. Estão vendo? A gente tem aqui, ó, o luteranismo, que é o Lutero, né? A teoria da igreja de Lutero. E aqui o calvinismo. O calvinismo, né? Ele foi criado por um cara chamado João Calvino, que ele era um padre também da Igreja Católica. Ele também era um cara que tinha muita proximidade com o humanismo e ele era suíço. Então ele teve contato com essas ideias do Lutero e ele trouxe essas ideias para o país dele, para a Suíça e para a França, né? Porque a Suíça faz divisa com a França, então isso acabou tendo bastante influência na França também. E aí o que ele dizia assim, ó? Que as pessoas eram, além de todas as coisas que ele acreditava do Lutero, ele dizia que as pessoas eram predestinadas. Elas nasciam predestinadas. É a teoria da predestinação absoluta, que era baseada no trabalho. Então, você poderia ser predestinado ao sucesso se você trabalhasse e você tivesse prosperidade econômica. Então, eles acreditavam que as pessoas que tinham prosperidade, que tinham dinheiro, que conseguiam vencer na vida através do trabalho, elas eram predestinadas a isso. E quem não tinha, eram pessoas que eram condenadas, que não iam ser salvas, né? Então, por isso que eles acreditavam que o trabalho era algo que purificava as pessoas e que poderia trazer o destino da salvação, certo? A religião do Calvino, o calvinismo, como o luteranismo também, era fundamentada na interpretação da Bíblia.
ou seja, aquilo que o racionalismo falava, certo? Que as pessoas podiam interpretar a Bíblia, que não precisava de um padre dizer o que estava escrito. As pessoas podiam ler a Bíblia e elas mesmas interpretarem o que estava escrito, certo? E o calvinismo tinha dois sacramentos só, que era o batismo e a Eucaristia, não tinham toda os 7 sacramentos que nós temos na Igreja Católica, né? Que existe na Igreja Católica, certo? Então, assim, ó, se o luteranismo atingiu a Alemanha, a Áustria, a Noruega, né? Atingiu todos esses lugares. O calvinismo atingiu a França, a Dinamarca, os Países Baixos, né? E alguns outros lugares como a Inglaterra também. Então foi bastante importante essas duas religiões. Outro movimento bastante importante dentro das reformas religiosas, né, das reformas protestantes, foi o anglicanismo. E o anglicanismo foi uma religião que surgiu exclusivamente na Inglaterra, por uma questão muito curiosa, muito particular. O rei inglês se chamava Henrique VIII e ele tinha uma dificuldade no casamento, que ele não conseguiu ter um filho homem, né? Ele era casado com a sua rainha e ele não conseguia, ele teve uma filha mulher, depois teve outra filha mulher que morreu, mas não conseguiu ter um herdeiro homem. A mulher dele teve vários abortos, a rainha na época, e ele não aceitava isso, queria um filho homem para herdar o trono, né? O que aconteceu? Ele queria se divorciar da mulher, e na época a Igreja Católica não permitia o divórcio, né? A gente não tinha o conhecimento, na época a humanidade não tinha o conhecimento científico de que o sexo de um bebê é determinado pela célula do pai e não pela célula da mãe. Então, nada ia adiantar ele se divorciar para ter um filho homem se não fosse a célula dele, né? O espermatozoide do homem a fecundar o óvulo da mulher e aí sim ter um bebê do sexo masculino. Mas na época não existia esse conhecimento e ele acreditava que era a mulher que não conseguia gerar um filho menino, até porque ela teve vários abortos no período em que tentou engravidar, né, de um bebezinho menino para herdar o trono da Inglaterra, filho do Henrique VIII. Ocorre que ele queria se divorciar e a igreja não permitia o divórcio, o que acabou irritando o rei Henrique VIII, e o rei decidiu criar uma nova religião que permitisse o divórcio para que ele pudesse casar com outra mulher e aí sim tentar um filho homem. Ocorre que, além do motivo do casamento, tinha também do motivo do filho, né, homem, que ele queria, do herdeiro masculino, também existe a ideia de que ele queria confiscar as terras que pertenciam à Igreja Católica e incorporar isso para o reino, né? Bem como os bens dos membros do clero. Naquela época a Igreja Católica acumulava muita riqueza e na Inglaterra não era diferente. Então o rei queria, além da possibilidade de se divorciar da rainha para casar com outra mulher e tentar ter um filho menino, ele também queria confiscar as terras e os recursos, né, dos membros do clero naquela época. Ele fez isso, ele criou essa nova religião, ele se nomeou como chefe religioso dessa nova religião, equivalente ao Papa. Era ele que dava os ritos, né, como que deveriam acontecer, permitia o divórcio, teve algumas mudanças em alguns dogmas, mas o anglicanismo era muito parecido com o catolicismo. Na liturgia, no formato dos rituais, ele era muito parecido. Ele só permitia, né, realmente o divórcio e deu o poder para que o rei Henrique VIII fizesse esse confisco, né, dos bens da Igreja Católica na Inglaterra. Teve
teve o seu processo concluído com a filha do Henrique VIII, depois que ele morreu, a Elizabeth I, né, que foi rainha da Inglaterra e que organizou esses rituais todos muitos anos depois da morte do seu pai, quando ela assumiu o trono como herdeira. No final das contas, ela, sendo mulher e filha mais velha do rei, acabou assumindo, né, o trono, mas isso é algo para a gente ver mais para frente, quando a gente falar especificamente do reinado da Elizabeth I, certo? Então, assim, nós tivemos toda uma crise da Igreja Católica, a burguesia tendo mais poder, os reis também tendo mais poder e a Igreja Católica perdendo poder. Isso, com outros fatores todos que eu falei no decorrer do vídeo, provocaram o surgimento de 3 novas religiões. Luteranismo, que foi criado na Alemanha pelo Martinho Lutero, o calvinismo, que foi um desdobramento do luteranismo na Suécia e na França, e o anglicanismo, que foi a igreja, né, a nova religião inglesa que permitia o divórcio. Então, essas 3 religiões, elas foram consideradas na época pela Igreja Católica como um atentado, uma oposição, algo muito ruim para a Igreja Católica, certo? Igrejas reformadas, igrejas que alteravam a doutrina e que reformavam, né, os ritos e as regras da Igreja Católica. Por isso que a gente diz reforma. Então, as 3 igrejas da reforma, de novo, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Ok. O que aconteceu? A Igreja Católica aceitou numa boa? Não. A Igreja Católica criou um movimento que nós chamamos de Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foram ações que a Igreja Católica tentou segurar os impactos da Reforma Protestante. Calma aí, esse povo vai roubar os nossos fiéis. Nós temos que criar ações para a gente não perder mais fiéis, para a gente reafirmar aquilo que a gente acredita. Então, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, né? A Reforma Católica. Essa Contra-Reforma teve 3 pontos muito importantes que estão lá na página 23 do caderno de atividades aqui, ó, no resuminho do caderno de atividades. Lá no capítulo 4 do livro tem tudo bem detalhado, mas aqui tá um resuminho que é bem bom, ó. Contra-reforma ou reforma católica e os 3 pontos principais dessa contra-reforma. 3 ações que a Igreja Católica tomou. A primeira foi um concílio, o Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento, professora? O Concílio de Trento foi uma reunião que aconteceu em 1545 e em 1563. Nessa reunião, esses padres, a alta cúpula da Igreja Católica, reafirmou os dogmas. Disse que não podia ter divórcio, que a comunhão era daquele jeito, que a missa tinha que ser rezada em latim. Então, ela reafirmou as regras que já existiam. Como diz assim, ó, é assim mesmo e a gente vai continuar fazendo desse jeito. Então, o Concílio de Trento reafirmou, né, essas regras da Igreja Católica. E criou também um índice de livros proibidos, aumento da proibição de livros ou de outras coisas que pudessem desvirtuar a fé católica, certo? Além do Concílio de Trento, foi criada a Companhia de Jesus. Todos nós já ouvimos pelo menos, falar dos padres jesuítas, certo? O Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil e que veio para cá para colonizar, trouxe junto padres jesuítas. Então, a Companhia de Jesus, os padres que eram dessa companhia eram chamados os padres jesuítas, e ela tinha uma missão específica, que era a educação, né? Expandir a fé católica pela educação. Os padres jesuítas, eles evangelizavam, eles catequizavam,
eles educavam. As primeiras escolas no Brasil foram escolas jesuítas, porque os padres ensinavam a ler, a escrever, né, a tocar instrumentos musicais e inclusive também toda a parte bíblica do evangelho, a catequização. Tanto os índios, primeiros índios, depois as outras populações, né, do nosso país, mas isso não aconteceu só no Brasil, né? A Companhia de Jesus foi criada justamente para conquistar mais fiéis, para onde fossem, né, as missões, eles iam tentar conquistar, e a gente vai ver quando a gente falar de Japão, que os jesuítas foram inclusive para o Japão, certo? E outra, ó, Concílio de Trento, Companhia de Jesus, e a outra ação deles foi a Inquisição. Nós ouvimos muitas vezes falar que as bruxas na Idade Média eram queimadas na fogueira, né? E os hereges, as pessoas que contestassem a igreja, eles eram queimados ou castigados, né, pelos tribunais da Igreja Católica. Esses tribunais, esse Tribunal do Santo Ofício, era um órgão que fazia essa inquisição, que eram esses julgamentos das pessoas que eram consideradas hereges ou que professavam coisas contra os dogmas da Igreja Católica, ok? Então, só para fechar, que a Contra-Reforma, né, que foi a reação da Igreja Católica para a Reforma Protestante, tinha 3 pontos: o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição. O Concílio de Trento para estabelecer as regras, a Companhia de Jesus para aumentar os fiéis pela educação e catequização, e a Inquisição como os tribunais para julgar as pessoas que não obedecessem, certo? Então, essa é a nossa unidade 4. É muito importante a gente entender isso, porque nesse contexto a gente vai ver que os portugueses vão para a África, vão para o Oriente e vão chegar no Brasil, e essa influência católica também vai vir junto e vai acontecer esse contato entre povos de diferentes religiões, e isso vai se estabelecer também nas políticas coloniais que a gente vai ver aqui, daqui para frente, certo? Então, essa é a unidade 4 do nosso livro. Para a gente fechar esse primeiro livro, a professora quer deixar a dica para vocês realizarem os exercícios do caderno de atividades, que são exercícios simples, vocês com consulta e com essa videoaula, com esse vídeo, vocês vão conseguir responder todas as perguntas, tá certo? Então, vamos seguir os nossos estudos em casa, com dedicação, é muito importante. Não é porque a gente não está se encontrando, né, na escola que a gente não precisa ter a responsabilidade de estudar. Então, eu estou fazendo os vídeos e a gente pode se falar, né, pelo e-mail. A professora vai conseguir ajudar vocês a gente compreender bem esse conteúdo, tá bem? Um beijo grande. Na próxima semana a gente deve ter mais um vídeo e assim a gente vai atualizando os nossos conteúdos, tá bem? Responsabilidade, cuidado nesse período de quarentena, todas as coisas que a gente tá vendo na TV, de higiene, de não sair de casa, de usar máscara, de evitar ficar fazendo encontros e aglomerações, né? Mas principalmente aproveitem muito o tempo de estudo de vocês, tá bom? Outra dica, um filme muito bacana, eu vou pôr lá no material de apoio, um filme muito bacana sobre esse período, é o filme Lutero, que conta a história da reforma na Alemanha através da biografia do Martinho Lutero. É um filme muito legal para ver junto com os pais, com a família, com quem tiver junto de vocês, e ajuda bem a entender esse período, é bastante importante. Filmes são ferramentas muito bacanas para a gente aprofundar o nosso conhecimento, tá bom? Então, nos vemos por vídeo na próxima semana. Bons estudos, se cuidem e até o próximo vídeo.